Mas, Ana, é porque no privado a gente também já percebeu que dá lucro você contratar mulheres. Tem um estudo da McKinsey que chama Women in Workplace, que mostra, e vários estudos da própria McKinsey, que mostra que diversidade numa estrutura, quanto mais diversidade você tem numa estrutura empresarial, mais lucrativa ela é. Porque a diversidade, ela fomenta a discussão, você vê pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto que está sendo discutido, e tem dados desse estudo de 2021, é um estudo anual, que mostra que os lucros da empresa e o desempenho das ações, ele pode ser até 50% maior em estruturas que têm mulheres na hierarquia, no topo da hierarquia. Então, assim, é lucrativo contratar mulher. Essa história de que mulher engravida, e tem essa opção também, se a mulher quiser engravidar, mas é um período que ela passa afastada e volta. Então, é lucrativo ter uma mulher porque vai gerar discussões e vai conseguir trazer opções mais criativas, soluções para problemas, quanto mais diversidade a gente tiver. Então isso no setor privado, ele percebeu primeiro essa vantagem, né? Porque assim, é inegável a diferença sexual. Homens e mulheres têm skills diferentes, eles são diferentes. Agora, o que não pode é ter oportunidades diferentes, né? E méritos diferentes. Né? Então as empresas que sabem reconhecer e valorizar o papel da mulher, as ideias, a forma da mulher liderar e fazer negócios, ela está ganhando um ponto de vista global para um mundo que é feito de homens e mulheres, né? E eu acho que o discurso aqui a gente também não fala de só ter mulher, é isso, é a igualdade, é a equidade, é a diversidade. Aqui a gente está na pauta mulher, mas tem que ter diversidade, outros tipos de diversidade também, de raça, etária. Salário para o mesmo cargo, né? Que isso muitas vezes não acontece, porque voltando na gravidez, falar, mulher engravida. Tem que entender que gravidez é um fato natural da vida. E assim, não é para sempre. Engravidou, beleza, volta, continua trabalhando, às vezes trabalha até mais. Isso já deixou de ser desculpa, não pode mais ser desculpa, né? As pessoas têm que evoluir nesse pensamento. Mas vamos falar por que a gente está aqui? Vamos começar. Dito isto, a Hearst Capital nos convidou, agora no mês das mulheres, para falar um pouquinho sobre a nossa experiência, sobre as mulheres que a gente admira, sobre as questões de gênero no mundo do trabalho, das finanças, da economia. Aqui a gente vai falar um pouquinho das mulheres que se destacam aqui no mercado financeiro, que ele é basicamente masculino, né, até hoje, ele é dominado por homens, e a gente também vai falar para as mulheres que querem investir ou que já investem e querem diversificar o seu patrimônio, como começar, né, dar alguns insights valiosos. Então a gente veio aqui nesse bate-papo para agregar aqui nesse mês da mulher. E aqui a gente apresenta aqui as mulheres originadoras da Hearst Capital, foi um convite. Aqui a gente está com a Ana. E meu nome é Ana Maria, sou head de investimentos em obras de arte na Hearst Capital, tenho formação em jornalismo e psicanálise e atualmente trabalho com essa operação que une o mercado de arte e o mercado financeiro. Eu sou a Ana Gabriela, xará de Ana. Eu sou advogada, mas hoje em dia eu atuo como CEO da Hearst Music, da Hearst Entretenimento, e eu sempre fui advogada, comecei minha carreira como advogada, estagiei sempre na área da música, do entretenimento, e é o primeiro trabalho que eu faço na área também de investimentos em alternativos, e é um desafio que a gente vai debater mais daqui a pouco, mas é diferente, é intenso, mas muito bom e muito realizador também. Eu sou Nathalie, eu sou advogada faz 10 anos, nem sempre eu estive no mercado financeiro, advoguei um bom tempo em escritórios e acabei migrando, e hoje eu estou aqui na Cateto, que é a originadora da Hearst. A gente faz aquisição de ativos judiciais, então são precatórios, ativos trabalhistas, cíveis, de todos os tipos. Então eu cuido assim dessas operações aqui na Hearst.
E aí, quais os principais desafios nas posições que vocês ocupam? Migrar assim, dos escritórios para o mercado financeiro não foi um choque tão grande, né? Mas ainda assim foi. O que eu vim pensando aqui para essa conversa, algumas coisas assim, mercado financeiro, como eu falei, ele tem muitos homens, são poucas mulheres, mas algumas coisas aconteciam assim que pareciam uma barreira na carreira. É como se parecesse que a contratação de um homem no mesmo lugar que eu fosse mais válida. Ou como se as pessoas pensassem que um homem pudesse fazer um serviço melhor. Eu sempre tive que me esforçar muito e tentar dar o meu melhor para conseguir as coisas. Um desafio que eu lembro que existia assim no começo é que numa mesa de discussão onde tivessem vários homens e tivesse mulher, cada homem tinha o direito à palavra na discussão, eles eram ouvidos. Aí quando eu ia dar a minha palavra, eu era interrompida ou eu era cortada. É como se a minha palavra ela não tivesse tanta validade. E demorou muitos anos para eu me fazer ser ouvida e para eu conseguir colocar a minha opinião na mesa da mesma forma como os homens colocavam, de uma forma certeira. Às vezes dura, às vezes não, mas que eu pudesse ser ouvida. Então eu tive aí alguns desafios, que não foi só no mercado financeiro, mas grande parte, né, como a gente está falando disso, acabou sendo. Então tiveram esses desafios aí. No mercado financeiro eu não passei por esse tipo de problema, assim, passei em outro trabalho que eu tive, mas eu pelo menos me sinto assim com bastante liberdade e bastante responsabilidade sobre as coisas, mas eu acho que na Hearst Capital eu nunca tive esse tipo de problema. Eu acho que sempre me apoiaram quando eu precisei, quando eu tive dificuldade, vulnerabilidade, todo mundo estava lá para ajudar. E também tenho bastante liberdade de poder decidir as coisas que eu tenho para fazer. Eu tive muita sorte, assim, porque em todos os lugares que eu trabalhei, eram lugares que tinham visões diversas e que aceitavam as opiniões, ouviam e etc. E eu acho que isso foi muito rico para mim, muito enriquecedor ao longo do tempo na construção de carreira e de pessoa. Mas foi sorte, porque a gente vê, de qualquer forma, eu acredito que mesmo em ambientes assim, a gente precisa ter uma atitude como a que você teve, de se impor mesmo, de mostrar quem a gente é, mostrar o nosso protagonismo feminino, claro que sem desrespeitar ninguém, mas ser donos do nosso próprio destino mesmo, inclusive econômico. E conquistar esses nossos espaços é muito, muito importante. A gente vai fazer isso tomando posse de quem a gente é e mostrando quem somos, às vezes até de uma forma um pouco mais dura, mas porque o ambiente faz isso, às vezes é necessário. A gente vê que, por exemplo, a relação, principalmente no mundo das finanças, em outros também, mas no mundo das finanças, como você trouxe os dados da B3, ela é muito desigual, né? Entre homens e mulheres que investem. Gente, elas trouxeram números, né? Sim, vai lá, os números que são chocantes, esses números, assim, ao meu ver, né? Aqui teve um perfil de pessoas que a B3 publicou, que em 2019, 300 mil mulheres investiam na bolsa. Em 2022, 1 milhão de mulheres. E a gente fala, nossa, cresceu muito. Cresceu, só que esse número, ele representa apenas 23%. Ainda é muito pouco. Ainda tem muito espaço para crescer, para as mulheres investirem, para elas ganharem a independência financeira, para elas ganharem o mundo, né? Também teve o raio-x do investidor, que foi publicado pela Ambima em 2022. Aí a Ambima ela falou que 64% do país não investe. Porém, desse número, 72% são mulheres, ou seja, as mulheres sempre atrás ainda, investindo menos, né? Mas isso não faz sentido e não é saudável para o país. E aí eu vou explicar o porquê. As mulheres, elas têm um perfil mais conservador na hora de investir. Elas não têm um perfil tão arrojado. Porém, na estatística, as mulheres, elas investem com
com valores, com aportes maiores. Embora sejam mais conservadores, os aportes são maiores. As mulheres investindo com aportes maiores gera mais volume e mais liquidez para o mercado. Isso é saudável para o país. É saudável para o bolso das mulheres, é saudável para toda uma geração e é saudável para o país. Então aqui tem um espaço de crescimento enorme para que as mulheres invistam cada vez mais e busquem a independência financeira. Isso é muito importante. E é extremo. Eu gostei muito, foi da expressão senhora do destino econômico, né? E pensando um pouco nos dados que a Nathalie trouxe, o relacionamento das mulheres com as finanças, a gente não teve uma educação financeira. O Brasil ainda é um país muito atrasado em termos de educação financeira para todo mundo, né? E para a mulher, mais ainda. Então, assim, de você cuidar do seu dinheiro, de você fazer o investimento, de você fazer economia real, né? Então, eu fui aprender a fazer isso depois dos 30 anos, de você ver o meu perfil, onde que eu vou investir, eu posso ser conservadora aqui, diversificar minha carteira, eu tenho condições de arriscar aqui porque vai me dar uma maior rentabilidade, estudar esses ativos, entender o que é renda fixa, CDB, bolsa de valores, muito tarde, né? Então, e a liberdade financeira da mulher e das múltiplas questões de gênero e de violência que as mulheres sofrem hoje no Brasil, passam pelo poder econômico e político. Então, se a mulher não tiver a liberdade financeira dela, a senhora do seu destino econômico, ela está fadada a ficar numa posição limitada em termos de liberdade, de opinião, de vida, de viver, né, na sua plenitude. Ela simplesmente não vai ter a liberdade que ela tanto quer, né? É muito importante a gente estimular a participação das mulheres em cadeia, para que cada vez mulheres investam mais. E assim, não é uma coisa simples investir. Precisa estudar, precisa entender. E a gente não tem, desde pequenos, não ensinam pra gente na escola como que investe, como que declara o imposto de renda, o que é isso, né? A gente não tem essa educação. Então tem que estudar, tem que entender. Alguma das coisas assim mais importantes do investimento que falam é, primeiro, poupe dinheiro. Primeiro, poupe dinheiro. Você precisa poupar dinheiro. Segundo, diversificar, né? Muitas vezes, o que é diversificar? Aonde? E nisso é estudar, procurar referência, procurar pessoas que você admira, né? Eu tenho as pessoas que eu admiro, que eu vejo. Tem a Cristina Junqueira, do Nubank, que eu acho o Instagram dela incrível. Eu acompanho muito, porque ela fala sobre carreira, sobre investimento, sobre como ser melhor. Ela é uma inspiração em pessoa. Aí tem a Natália Arcuri, do Me Poupe, que ela, incrível, ela ensina o básico desde o começo, assim, como investir com pouco, né? Que é muito importante isso. E também gosto da Marília Fontes, que fala muito sobre renda fixa. Então, assim, procurar pessoas que te inspiram mesmo, para você começar a dar esse primeiro passo, né? E eu acho isso muito, voltando um pouquinho no dado que você trouxe, que em 2022, ano passado, nem 1/3 dos investidores da Bolsa são mulheres. É um número muito baixo ainda. E trouxe fazendo um gancho com o que você trouxe, um gancho com o que você trouxe também, tem o dado que 1 em cada 4 mulheres não denunciam uma agressão no casamento porque depende financeiramente do homem. Então, assim, a gente começar a falar sobre dinheiro, sobre investimento, sobre como fazer esse dinheiro rodar, até na economia, isso gera contratação, gera emprego e etc., é importante porque fala sobre o conforto da mulher, fala sobre a autonomia da mulher e principalmente sobre a liberdade da mulher para poder escolher onde ela quer estar, no relacionamento que ela quer estar. Família é porto seguro, família não é prisão. Então, assim, e trabalho também, até no próprio trabalho, se é um ambiente que não valoriza a mulher, que por algum motivo não faz sentido estar lá, é importante que ela tenha essa educação financeira também, de investimento e de como lidar com as suas finanças para conseguir ser organizada financeiramente e dar um próximo passo, sair com uma maior segurança. Principalmente a mulher grávida, a mulher que tem filho, quando a gente fala de Brasil, que tem uma quantidade gigantesca de mães sozinhas. Que acabam sendo as chefes de família sozinhas, né? Exato. A economia movida na educação, cuidado por uma mulher sozinha. E mais um dado que você, já que você gosta dos dados, Ana Maria, eu também amo, sou uma pessoa que precisa de dados.
Teve um estudo, falando também de mulheres nas finanças e investindo e etc. Tem um estudo de UK, que é da Warwick Business School, que ele é de 2018, não é tão recente, mas que, segundo esse estudo, foi constatado que as investidoras que investiam conseguiam um lucro 1,8% maior em relação aos investidores homens. Então, assim, olha, mulheres invistam, inclusive em alternativos também, que tem mulheres, que incentiva também a criação de mulheres. A gente tem, no caso da música, diversas mulheres que produzem música, que fazem música, obras, que interpretam. Você falou de quem te inspira nas finanças. Quem me inspira na música são duas mulheres que eu acho incríveis, que é a Rita Lee e a Anitta. Acho elas profissionais, autênticas. E no cinema também tem uma mulher que me inspira muito, que é a Olivia Wilde, que eu também amo ela, acho ela uma super diretora, ela fez várias transições. A Lily Collins também, que é uma atriz e também é produtora. São mulheres que me inspiram muito também na música e no cinema. E você, Ana, quais mulheres te inspiram? Bom, eu gosto muito da Nath Curi também. Ela faz uma abordagem muito legal sobre economia, né? E sem vergonha de dizer que, olha, eu compro na liquidação, olha, eu faço isso para economizar. Então ela é muito direta e é um papo muito feminino. Eu gosto muito dela em termos de economia e finanças. Eu gosto muito, eu sigo a Cris Arcangeli, porque para mim é um exemplo de mulher empreendedora que teve altos e baixos na carreira dela e ela soube se reconstruir, teve bastante resiliência. Ela passa uma mensagem bem legal de trabalho, de empreendedorismo, então é uma pessoa que vale a pena seguir. No mundo das artes, bom, aí tem muitas artistas. Eu poderia citar, por exemplo, Rosana Paulino, que é uma artista que tem um trabalho com a relação em relação à questão de cor e raça, né, da mulher negra, que é a ponta mais vulnerável no Brasil hoje. Então ela faz um resgate assim muito interessante, histórico. A Judith Lawan é uma artista que também foi inovadora na sua época. Ela fez uma arte assim, geométrica, um abstracionismo geométrico com cálculo, com número, que era uma coisa muito masculina na época, né? Inclusive teve a operação dela que foi sucesso. Teve, a gente tem a operação na Rede Capital de Investimento e ela também montou uma galeria junto com artistas da época e ela acabou ficando encarregada de receber as pessoas, de servir um cafezinho. E os artistas homens não, na galeria. Então tem essas histórias pelas quais muitas mulheres passaram, né? Pois é. E assim, quanto mais espaço a gente der para as mulheres, vai ser muito importante. Inclusive, dessa operação, por exemplo, de várias operações de música, o investidor investindo nessas operações, você incentiva a cultura, você incentiva a produção. E a cultura, ela é completamente importante para o desenvolvimento de um país, porque ela conta a história do que estava acontecendo naquele momento através do filme, através da música, através da arte. E a gente também, como líderes, trazer pessoas diversas, mulheres, faixas etárias diferentes, raças diferentes, também é muito importante. Uma coisa que eu sinto muito orgulho é quando alguém vem aqui visitar no escritório de música e fala: nossa, mas aqui só tem mulher! Eu falo, mas assim, a gente procura a equidade, isso com certeza, mas isso lá no fundo do meu coração dá um quentinho. É legal, porque a Hearst Capital, ela é uma empresa inovadora, né? Está sempre apostando em coisas que são novidade, novos mercados, novas opções de negócios e distribuir esses ativos alternativos para os investidores. Então, por si só, a gente percebe que tem um clima organizacional diferente. Não, trabalhar aqui eu acho incrível, porque eu acho o clima aqui muito bom. É diferente de alguns lugares que eu já trabalhei, e assim, é diferente de alguns lugares que eu ouço as pessoas falarem. Eu acho muito um clima bom, assim, de trabalhar mesmo, dá vontade mesmo. Eu nunca precisei brigar para ser ouvida. Isso é maravilhoso. E mulheres na posição de liderança, que é um ponto crucial aí, um diferencial. Sim, com certeza. E eu acho legal essa parte que você falou sobre investir.
na arte, mulheres, mas se apoiar, né? A gente se ajuda, se apoia. Aqui a gente está hoje falando de pessoas que nos inspiram, que eu nem conheço pessoalmente, eu adoraria, né, no caso, mas assim, se ajudar para fazer essa reação em cadeia, para a gente conseguir melhorar, e não só no mês de março, né? Tem que ser o ano todo, tem que ser o tempo todo, esse apoio de tentar ser melhor, né? Uma das pautas aqui eram dicas de como que a gente podia dar para a gente conseguir melhorar, né? E assim, a gente não pode ficar esperando a igualdade chegar. A gente não pode sentar e ficar esperando a igualdade chegar. A gente tem que batalhar. Assim, eu não vou sentar e ficar fazendo o mínimo ou o básico. Eu vou tentar ser melhor naquilo que eu faço. Eu acho que essa questão é muito importante porque, assim, a gente não pode, por mais que hajam desigualdades de oportunidades no Brasil, a gente não pode se colocar no lugar de vítima. Eu acho que a gente só chegou onde a gente chegou, só conquistou as coisas quando a gente resolveu sair da posição de vítima e se colocar mesmo na situação e assumir responsabilidade, assumir risco, né? E às vezes ter que se impor numa situação conflituosa. Eu acho que todas nós passamos por isso, porque não cai do céu. Você não pode ficar esperando que alguém vá bater na sua porta e te dizer, olha, você quer ser diretora? Não é assim. Eu concordo. E a gente ser quem a gente é, se vestir como a gente quer se vestir e... Claro que vão ter lugares que vão ter códigos que você vai ter que seguir, mas se vestir como você quer se vestir, ser quem a gente é e vamos embora com as consequências que isso pode trazer. Mas que é extremamente importante a gente ser a gente mesmo e fazer um trabalho de excelência, entregar o máximo que a gente puder, porque ser homem ou mulher não deveria pautar se vai ter uma contratação, se vai ter uma promoção ou não. Tem outras competências que são muito mais importantes. E, de novo, falando mais uma vez, estudos da McKinsey, esse estudo da McKinsey específico mostra que mulheres, um ambiente diverso, onde tem mulheres na posição de liderança, traz lucro para a empresa. Então, homens e CEOs e mulheres CEOs contratem mulheres e isso é urgente, porque tem mais uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial que chama Global Gender Gap Report. A de 2021 mostrou que, principalmente por conta das pandemias, as mulheres, muitas saíram dos empregos e ficaram em casa com seus filhos e etc. Então, o número de anos que levaria para que as mulheres atingissem a paridade com o homem aumentou em 1/3 por conta da pandemia. Então, a gente precisa correr mais, batalhar mais e oportunidade. A gente tem que se impor, tem que ir lá, tem que fazer. A gente é capaz, ninguém tem dúvida, não, a gente não pode ter dúvida disso. E a gente precisa também que o sistema ajude a gente a... Ficar de olho nas empresas também que têm políticas que favorecem, né, essa paridade de oportunidades. E ficar de olho também para denunciar as práticas abusivas, né? Sim. E mulheres, vamos também falar sobre dinheiro, vamos falar sobre investimento. É super importante a gente investir. Olha a quantidade de homens e mulheres, a diferença, tem muito conteúdo, vamos nos informar, vamos atrás disso. E vamos falar de política também? Vamos falar de política. Eu acho que é importante falar. Acho que é importante falar. Eu li que um estudo que falou que, assim, quando os homens eles falam sobre dinheiro, eles parecem ser bem-sucedidos. E quando mulheres começam a falar de dinheiro, aí ela é gananciosa, é oportunismo. A gente tem que mudar esse mindset. Mudar. Nós temos direito à nossa independência financeira, a gente tem que assumir as rédeas. E eu acho que a melhor forma disso falo mesmo sobre dinheiro, invisto, falo sobre política, tenho minhas opiniões, tenho opiniões fortes, bater no peito e falar tá tudo bem, é isso. E assim, na área do trabalho, assim, dar o seu melhor, né? O inconformismo, ele é bom em alguns casos, assim, eu consigo melhorar, eu consigo ser melhor. Se o meu chefe foi lá e me pediu, então eu vou entregar o A, o B e o C, eu não vou fazer só aquilo, assim, é querer ser melhor. E eu, com certeza, as mulheres hoje que estão no topo, fazendo as empresas ascenderem muito mais, elas agem dessa forma. E é tão importante a gente falar de dinheiro em todos os níveis, inclusive no corporativo, para a gente tirar um pouquinho desse gap que tem entre o salário do homem e da mulher. Tem um dado do IBGE
que as mulheres recebem 77,7% do salário dos homens no Brasil. Essa é a grande questão. A liberdade da mulher, ela passa totalmente por aí. Várias pautas feministas e problemas de violência de gênero existem porque existe esse problema, esse gap econômico aí. É isso, a mulher fica na dependência econômica, se submete a determinados tipos de relação. Precisa de uma conscientização global, né? Homens e mulheres, né? Para cada um saber como melhorar, como evoluir seu lugar, né? No espaço público. No limite até políticas públicas para ensinar mulheres sobre investimentos, sobre o que é uma renda fixa, o que é uma renda variável, o que são ativos alternativos que aí homens e mulheres, muita gente não conhece ainda, como cuidar das suas finanças, coisas muito basilares que a gente infelizmente não tem. E nosso país também tem esse desafio político também, né? A gente tem pouquíssimas mulheres na política representativas e mulheres que estejam alinhadas com pautas que a gente gosta, sabe? Muito pouco, em comparação com outros países. Então, eu acho que a gente está com um atraso bem grande aí também. E uma vez que a gente tem homens na política, no legislativo, no judiciário, pensando em leis e na forma de governar o nosso país, a referência do homem vai ser o que a gente vai ter. Imagina, se o mundo fosse pensado por mulheres, seria completamente diferente. Tem até um livro que se chama Invisible Woman, que ele mostra o gap de dados que a gente tem sobre mulheres, que o homem é visto como, o corpo do homem é visto como referência quando a gente vai fazer quando os cientistas vão fazer a pesquisa da dosagem de remédio, por exemplo, que é muito diferente do corpo da mulher. Então esse gap de dados de mulheres também acaba prejudicando a gente aí mais uma vez nessa questão de pensamento de políticas públicas e como construir leis e políticas em favor da população. Se a gente tem uma Câmara e um Senado que eles são majoritariamente homens, as leis elas são pensadas por homens, não tem a visão da mulher. E assim, teria que ter uma visão diferente, mostrar o outro lado da história, diversificar é bom, né? Traz uma evolução, então isso seria muito importante. Eu acho que a política brasileira ainda é muito pautada no poder pelo poder, ainda tem essa coisa muito masculina. Falta esse olhar feminino sobre o cuidado, sobre o todo, sabe? Eu acho que falta, e ainda a gente tem muita coisa para trabalhar no nosso país, está muito atrasado em relação a isso. Uma vez eu li uma reportagem, não vou lembrar do autor, esse dado eu não trouxe hoje, mas é uma reportagem antiga que eu li, fantástica, de como seria uma cidade desenhada por mulheres. Seria completamente diferente. E imagina se a gente traz para esse bolo também pessoas com deficiência. Então é necessário isso, a gente realmente precisa repensar muita coisa aí, mas isso fica para um outro papo. Fica para um outro papo. Sim. E é importante, então fica aqui a ideia de estudar sobre investimentos, de alcançar a independência financeira é muito importante para ter essa liberdade, senhora do seu destino econômico, né? É muito importante. A Hirsch, ela tem uma variedade aí de investimentos e é possível diversificar aqui dentro e começar a investir de uma forma segura. Então, dê uma estudada nos nossos investimentos, é importante, a gente está aqui para isso, a gente está aqui para tirar dúvidas também, para você conseguir aí a sua independência e conseguir a sua aposentadoria, quem sabe, né? Tem gente que sonha com viagens, com aposentadoria, então alcançar o seu sonho. Independência financeira, que é liberdade. É liberdade para tomar esse. A principal palavra é liberdade e autonomia. Não gosto muito da palavra empoderamento, mas é um poder também, né? Você poder fazer decisões com base no seu desejo. A liberdade é o que mais vale aqui. E um feliz Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres, pessoal.